Bom dia, queridos alunos. Eu sou a professora Luciane e hoje vou estar falando sobre a continuação do capítulo 4, parte 2, tá bom? Do nosso livro, que é Arte como Representação. Segundo o IBGE, apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatro ou sala de espetáculo. Ainda é muito caro e distante do povo essa arte chamada teatro. Aí tem muito pouco cinema, teatro, até o cinema também ainda é muito caro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história do teatro. Teatro é uma das mais antigas expressões artísticas do homem. Na antiguidade clássica, ele sempre teve espaços arquitetônicos notáveis, tá? Gigantes. Tanto na Grécia, Roma e também no Antigo Egito. Na antiguidade, o teatro tinha um papel de representar as façanhas dos deuses, como Dionísio, ou tragédias e episódios da criação do homem e do mundo. Eles gostavam dessa coisa da onde o homem veio, né? Então, essa coisa divina do homem aqui na Terra, muito bacana. Para os gregos e romanos, era um espaço cênico e um conjunto arquitetônico, onde desenvolviam os gêneros como o drama, a tragédia e a comédia. Então, esses três gêneros, vamos decorar isso, hein, galera? Então, no teatro, nós temos três gêneros muito importantes, tá? Até nos dias atuais, que é o drama, a tragédia e a comédia, tá bom? A tragédia foi o gênero mais importante. Ele era considerado também o único responsável, tá? Assim, representável, né? E responsável para dar início ao teatro, como renovação do indivíduo por meio da morte ou sofrimento, tá bom? Os maiores autores desse tema, no caso aqui a tragédia, foram os atenienses no século V a.C. São Ésquilo, Sófocles e Eurípides, tá bom? Para Ésquilo, a música era o principal elemento cênico no texto. Então, Ésquilo gostava muito de colocar, inserir nas suas peças músicas, tá bom? Para Sófocles, grande autor de tragédias, conciliava a poesia, política e outros. Então, o tema das peças de Sófocles era poética, né? Que é a poesia, muita política, mas tinha outros temas também relevantes, tá bom? E Eurípides, também trágico, mas revolucionário e vanguardista. Então, ele já partia mais para umas peças, uns textos mais modernos, tá bom? Deixa livre, nas peças dele, ele deixa livre o indivíduo, tá? Da religião e das instituições. Então, não é obrigatório falar da religião nem da política, tá? Ele mescla bastante os temas que ele vai falar, vai escrever as peças de teatro. Logo depois, veio a comédia, com Aristófanes, tá? Um dos principais escritores de comédia, com instrumentos de sátira e crítica do mundo, idealismo político e comportamental, tá bom? No século IV, surge a nova comédia, com Filemon e Menandro, que é um nome difícil de falar, mais trivial. Então, eles escreviam com uma pegada mais trivial e divertida, tá bom? Na Índia, o teatro, ele engloba, né, a dança, a expressão corporal e o canto. Os indianos amam o teatro e amam também o cinema. Hoje, um dos maiores produtores de cinema
é a Índia, tá bom? Na China, a dança e a canção também eram muito importantes, tá bom? Sempre representando as histórias das origens, tá bom? Expressões e sentimentos da própria pessoa até, tá bom? No Ocidente, com a queda do Império Romano, o teatro perdeu força, ele perde força, tá bom? Por volta do ano 1000, surge então os jograis itinerantes com suas canções e enredos cômicos e sátiros, tá bom? Itinerante que eles vão indo de cidade a cidade apresentando, tá bom? Fazendo apresentações dessas peças. Mas o teatro religioso foi o que mais marcou a Idade Média, tendo origem nos dramas litúrgicos, em latim. Eram apresentados nas escolas das catedrais, tá bom? Ou monásticas, que ficavam na Alemanha, França e Inglaterra, tá bom? Na Inglaterra, naquela época, tá bom? No século XI, o teatro ganha línguas vulgares e o profano medieval. Atores que não eram religiosos podiam se apresentar. Era o tempo dos mistérios, milagres, moralidade. Os temas mais usados eram a morte, o desejo e a fé. Tá bom? Dramas onde quase sempre se falava do juízo final e de morte. Era muito dramático esses temas, tá bom? Na página 54, temos uma leitura complementar, tá bom? Que é Festival Internacional de Teatro e de Objetos, onde esse texto ele fala sobre as brincadeiras de criança, com objetos e falas. Eu lembrei da minha infância até. Onde os artistas nos propõem olhar para as coisas de um jeito novo e diferente, tá bom? Nem sempre a gente presta muita atenção no que está em nossa volta, né? Então, essa é a proposta desse texto. Leiam com muita atenção, eu fiz um resumo dele, mas vocês leiam com muita atenção, é muito bacana esse texto, tá bom? Lembra também que só tem um pedaço. Se vocês quiserem saber mais, pesquisa na internet, tá? E aí, vamos agora falar da página 56, onde irei falar sobre, no caso, o teatro digital. Né? Hoje, o teatro digital, ele é muito importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora de pandemia, tá bom? Que aí a gente pode estar assistindo essas peças via internet, tá? Então, vamos lá. Por definição, o ato teatral utiliza texto por meio de encenação e em determinado tempo, tudo bem? Então, o teatro, ele tem um determinado tempo para acontecer, porque ele é dividido em cenas, tá bom assim? A tecnologia digital chega aos palcos para tornar possível transcender o corpo humano. A cultura digital não significa mais uma tecnologia de reprodução, mas a produção imediata entre o material e o virtual. Então, você pode estar assistindo uma peça física, mas, ao mesmo tempo, pode estar sendo transmitida essa peça para os Estados Unidos, para a Alemanha ou até mesmo aqui no Brasil, ok? Então, quem não pode pagar para assistir a peça no teatro, paga-se para assistir a peça em casa, como as lives hoje em dia, tá bom? E aí, o teatro virtual utiliza recursos técnicos digitais na ampliação da capacidade de expressão artística nas várias dimensões em que consiste uma peça como a voz, o corpo, luz, cenário, texto e autores, é claro, né? E atores também, tá bom? O papel do autor
né, do autor, ator e plateia vai se misturar. Então, eles se misturam nesse novo conceito da arte. A chegada de novas tecnologias sempre causaram polêmicas, principalmente, será que se o teatro sobreviveria com a popularização do rádio, naquela época, televisão e do cinema? Então, naquela época, quando surgiu o rádio, a televisão, o cinema, ninguém acreditava, o teatro vai morrer, não vai mais existir teatro. E, no entanto, tá? O teatro sobreviveu, tá bom? E hoje, com o teatro digital, é a mesma coisa. Pensa assim, a mesma coisa. Será que ele vai sobreviver? Pois é fácil acessar a internet e assistir a qualquer coisa ou a uma peça de teatro. Mas vamos pensar, mas para que esse teatro seja gravado, vai precisar do espaço físico, vai precisar dos atores, vai precisar do autor. Então, o teatro físico, na verdade, ele nunca vai morrer, tá bom? Porque vai depender desse espaço físico, cênico físico, para que os atores interpretem e que haja essa gravação. Então, vai ser necessário sempre ter o teatro físico. Todo mundo compreendeu? Legal. Além da conectividade, o uso de tecnologias, né, muda, interfere e auxilia outras especialidades, como a dramaturgia, iluminação, direção, sonorização, né? Claro, a ação cênica também, né? Porque vai ter uma gravação, os atores vão estar cientes que aquele teatro está sendo gravado e está sendo ao vivo. Então, é claro que essa ação desse espaço físico gravado vai ter diferença, tá bom? Mas, do que encenar, junto a projeção online ou offline, né? Então, isso é mais importante, porque vai ser importante para encenar, porque a encenação ela vai ocorrer junto com a projeção online ou offline. Durante a ação, os atores escolhem se liberarão ou não para os aparelhos. O que isso é legal? Ele pode gravar e colocar na internet depois de gravado, ou ele pode encenar e gravar ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também colocar online. Mas se ele quiser colocar offline, ele deixa gravando e coloca em off, não bota na internet. Coloca na internet depois, quando ele achar melhor. Ok? Então, com esse novo contexto, o teatro digital chega para dividir espaço e não para roubar a cena do antigo teatro, claro. Sempre vai haver lugar para um palco vazio e apenas um ator em cena. Tá? Charlie Chaplin, isso é uma frase de Charlie Chaplin. Ele dizia sempre isso. Sempre vai haver um lugar para um palco vazio e apenas um ator em cena. Bonita essa frase, né? Muitos grupos de teatro buscam apresentar seu trabalho em espaços alternativos, sem uma grande estrutura, né, de um teatro grande. No caso, uma dessas formas, e cada vez mais, né, foi possível perceber a apresentação de teatro nas ruas, tá? Em restaurantes, em bares, até mesmo casas, festas. Você pode contratar alguns atores para participar das suas festas, tá bom? O fator principal é que em algumas cidades a população não costuma ir ao teatro. Outras, o preço dos ingressos é muito caro. E além de alguns teatros não possuírem apoio do governo, né? Tanto na estrutura física e nem na estrutura cultural, né? Em divulgação cultural. Então, o teatro no país hoje é muito caro. Tá? Não é só o cinema. A gente não consegue frequentar o cinema, mas o teatro são muito poucos, tá bom? Poucos. Na página 56, tem indicação de filme. Isso é maneiro.
Em Busca da Fama é um filme muito bacana que conta a história de uma adolescente gordinha que tem paixão pela dança e sonha em ganhar um concurso de dança, um concurso de dança mais famoso lá da TV da época, tá? É muito legal. Já na página 57, a sugestão é um texto teatral de Osman Lins, que é a Lisbela e o Prisioneiro, tá? Bacana pra caramba. E a peça, mas tem em filme, em minissérie, a Globo fez uma minissérie, tá bom? E se vocês quiserem assistir, é só procurar na internet. E se puder assistir, né, depois o filme é muito bacana, tá bom? Bem engraçado. Outra sugestão de leitura no caso aqui a sugestão é leitura, é o Ritual, Risco e Arte Circense, tá? O Homem em Situações Limite, de Guilherme Veiga. Pode também, hoje em dia, baixa os livros pela internet, tá bom? Ele aborda o tema produção social de processos sensoriais no campo dos estudos da performance em dois aspectos, né, expressivos básicos da sociedade. Esses aspectos são, o primeiro é o ritual e o segundo é o espetáculo. Como seria essa peça, né, que se desenvolve nesse espaço, no palco, e depois como é o andamento desse espetáculo ao decorrer da peça. Tá bom? Muito bacana também. E aí pulamos para as atividades. Bom, ampliando o conhecimento, vai fazer as questões 1, letra A, B, C, D e E, tá bom? Da página 58, tá? Vivenciando o tema, tá na página 59. Responder as perguntas do mini texto. Se não tiver espaço, mas no nosso livro tem espaço. Se não tiver espaço, responda no caderno. Se não, pode estar respondendo no livro, tá bom? Porque o nosso livro tem espaço. Só faz no caderno se não tiver, tá bom? E aí, ó, tentem... tem aí um bom dia, curtam bastante, aproveite o final de semana, tá? Cuide-se e cuida da família também. Foquem nos estudos. Eu coloquei aí uma frasezinha, ó. Estudar todos os dias faz com que seu cérebro se acostume ao constante processamento de informação, tá bom? Tenha o seu momento de estudar, depois tenha o seu momento também de diversão e lazer. Conversar com a família é muito importante nesse momento, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijinho!